Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Se a gente descer mais um pouquinho, versículo 24, lá no final: guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poder tirar-lhes a vida. A perseguição era tão grande que ele teve que fugir descido num cesto, por trás do muro. Está no versículo 25. Os judeus, que eram aqueles que apoiavam, que incentivavam a Paulo, eram os mesmos que estavam perseguindo. E qual é o pensamento que nos vem à mente? Então ele vai agora buscar refúgio nos discípulos. Se a gente lê o versículo 26, a gente vê que quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse verdadeiramente um discípulo. Ele era judeu, religioso, guardava a lei, perseguia a igreja. Os judeus já procuravam a sua morte. E quando ele ia buscar refúgio, exatamente na igreja, ninguém acreditava que ele realmente havia se convertido. E o mais interessante de tudo, essa perseguição para por aí? Claro que não. Depois ele vai até os discípulos, se eu não me engano, Barnabé, que leva Paulo até os discípulos, apresenta ele e fala: não, realmente ele se converteu, ele é um discípulo, ele viu a Jesus Cristo, ele foi chamado, ele tem um chamado para pregar o evangelho. E Paulo começa. E tem uma passagem lá em 2 Coríntios 11, 23, que eu acho muito interessante. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Parece que existia uma lei romana que impedia que uma pessoa fosse açoitada 40 vezes, era o limite. A partir daí, não poderia mais açoitar. Posso falar que talvez fosse quase que como um jeitinho brasileiro, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho para burlar uma norma, uma regra. O romano também. Ele açoitava 39 e parava. Bom, não chegou a 40, então eu posso dar mais 39. Essa ele recebeu 3 vezes. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. É interessante essa passagem que fala que ele foi apedrejado, e que ele foi numa cidade, e ele começou a pregar o evangelho, e as pessoas foram curadas, e aquelas pessoas que estavam ali em volta, vendo aqueles milagres, eles começaram a querer adorar a Pedro e a João, se eu não me engano, que estava com ele. Inclusive atribuíram nomes de deuses gregos, Júpiter, Mercúrio, se eu não me engano. E eles começaram a, de uma certa forma, querer oferecer sacrifícios a eles, como se eles fossem deuses. Se eu não me engano, eles estavam falando em linguagem licaônica, e eles não entendiam, né? Pedro e João não entendiam o que estava sendo falado, o que ele estava tentando fazer. Mas o sumo sacerdote daquela cidade chegou a reunir aqueles bois, aqueles animais. E aí Pedro e João, quando viram, rasgaram as suas vestes e falaram: não, não pode. E nesse momento, os judeus de outra cidade desceram até lá e começaram a convencer aqueles homens do que do que Pedro e João estavam falando era ruim, que ele não prestava, não era a palavra de Deus. E eles apedrejaram a Pedro, arrastaram ele para fora da cidade. E a palavra de Deus nos fala que eles pararam de apedrejar porque achavam que ele havia morrido, e largaram ele lá.
E aí a palavra de Deus diz que os discípulos foram até ele, levantaram a Pedro e levaram ele novamente para ele poder se recuperar. Ele, nesse momento, talvez tenha passado muito perto da morte. Mas aí eu pergunto aos irmãos, ele parou aí? Ele largou a rede? Não. Ele continuou a pescar. Ele continuou a lançar a rede. E ele continua. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios. Os judeus da nação de Pedro perseguiam ele. Os gentios, muitas vezes, perseguiam eles também. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, em fome, em sede, em jejum, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Agora no versículo 33. Quando a gente lê, em torno de 10 versículos, e a gente compara com a nossa vida, quando eu comparo com a minha vida, às vezes eu fico pensando, será que eu estou sofrendo? Quantas vezes nós reclamamos, estamos passando por uma dificuldade, algo talvez não esteja a nosso contento, talvez o nosso emprego, talvez o nosso estudo, talvez a casa que a gente mora, o carro que a gente dirige, eu não sei. Mas quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para o que Pedro, para o que Paulo, para o que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, para Estevão, para Tiago, que foi decapitado simplesmente para atender a um gosto de Herodes. Herodes queria agradar ao povo judeu, foi lá, mandou decapitar a Tiago. Quando ele viu que os judeus se alegraram com aquilo, gostaram daquilo ali, foi lá e mandou prender a Pedro. E o único motivo que ele não tinha sido morto na sequência, foi porque era uma festa judaica. E aquilo não era permitido. Então falou assim, mantém ele na prisão. Manda lá os 16 soldados para tomarem conta dele, porque quando acabar a festa, ele será o próximo. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Não importa o que o homem falou para você. Não importa o que o juiz determinou na sua vida. Não importa o que o médico falou. Não importa o que o seu patrão falou. Às vezes o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo o seu filho. Se alguém decretou uma palavra de maldição na sua vida, não é ele que vai fazer a diferença. Herodes mandou prender a Pedro e falou, quando acabar a festa, a gente vai passar a espada nele também. Mas não era essa a palavra de Deus na vida dele. Não era esse o chamado que Deus tinha para ele naquele momento. Pedro morreu. Nós lemos lá no início, já havia sido profetizado, mas quem diz a sua hora, meu irmão, não é o homem. Quem diz a sua hora é Deus. Quando você entrega a sua vida nas mãos dele, quando você cumpre a sua palavra, quando você cumpre a promessa de Deus na sua vida, pode ser quem for, meu irmão, pode ser o governo, qualquer um, somente Deus tem essa autoridade.